Dando continuidade à nossa manhã, recebemos Raquel Bastos com o tema Moda em Código, como a tecnologia está redefinindo a criação, o consumo e a experiência. Uma reflexão essencial sobre como o universo digital vem moldando novas formas de pensar, produzir e consumir moda. Seja muito bem-vinda, Raquel. Bom dia, tudo bem, gente? Obrigada, primeiramente por estar aqui. É sempre uma alegria estar nessa casa, uma casa que admiro, valorizo muito e que também faz parte da minha história e da minha trajetória profissional. Vou me apresentar brevemente, vejo aqui alguns rostinhos conhecidos, né? Eu sou Raquel Bastos, atuo na área da moda há 25 anos. Não comecei como menor aprendiz, mas quase, né, Germana? Desde o primeiro semestre, tenho inúmeras atuações aí, desde o camarim de desfile, como muitos que começaram na moda, começaram ali de baixo, né? E tenho formação. Na época era bacharelado em estilismo e moda, né? Antes de mudar para o design de moda na Universidade Federal do Ceará. Sou especialista em designer têxtil pela Universidade Católica, atuei aí quase uma década na indústria têxtil mesmo, criando tecidos, né? E sou mestre em artes, com a dissertação Bordado como Narrativa e Expressão do Feminino. E uma das pessoas que me inspirou aqui a escrever essa dissertação está aqui presente, que é a Cândida, né? Que tem um trabalho muito lindo com bordado, e todo esse movimento do bordado arte que existe aí com essas mulheres potentes no nosso estado, né? Essas artesanias e esse fazer manual. E tenho uma atuação aí com cargos de gestão na área de produto, já em torno de 10, 12 anos, né, como gestora. E, assim, lá na época da faculdade, eu tinha muitos desafios na área da criação, não desenhava muito bem, né? Mas eu sempre gostei muito da parte da estratégia, do entender a indústria, do entender o que está por trás. E hoje eu me sinto uma privilegiada de poder atuar com isso, né? A minha atuação, ela está dentro da academia. Eu sou também coordenadora dos cursos da área de moda na pós-graduação da Unifor, na Lato Sensu, né? E de outras áreas ali, de outros eixos que fazem parte do ecossistema. Então, gestão de pessoas, gestão comercial, porque quem trabalha com moda acaba trabalhando com tudo um pouco também, né, gente? E assim, e sou professora da graduação lá, dos cursos de marketing, mas atualmente eu estou só no curso de moda, com a disciplina de processos produtivos em moda, que é a minha paixão. Amo também, né, a área de marketing e a área aí, chão de fábrica de moda. E também sou, né, gestora de marketing do grupo Jeep, e tem as marcas Jeep, Loewe, que ontem estava tendo uma ativação também, né, e Secret, que é de sapatos, acessórios e home decor. Então, eu vivo o ensino e a indústria ali, o mercado na prática, né? E para além disso, né, todo lugar que eu vou, que eu me apresento, eu não estou aqui só, né? Algumas pessoas estão aqui comigo presencialmente, que estão desde esse primeiro dia zero da moda. Cândida é uma delas, Germana é uma delas, Raquelzinha também, né, Raquel? A gente se conhece aí há 25 anos, mas eu sou filha da Maria do Carmo, filha do Francisco, né, a primeira graduada, aí, em especial na Universidade Federal da minha família. Sou mãe da Mabel, que estava ontem comemorando a sua formatura do ensino médio, né, mãe do Martim, que já está com 1,80 m, com 14 anos de idade, né, agora ele não cabe mais no meu colo, sou eu que caibo no colo dele, e casada com o Marcelo, aí vai fazer 20 anos. Né, então, a gente nunca está só. A gente representa muitos sonhos realizados, inclusive o meu, né? E essa área que eu vou falar para vocês é uma área que eu amo, que eu vivo, que eu sou entusiasta, né? Eu pratico, tá? E eu quero só dizer para vocês, né, que eu estou vestida com alguns conceitos, né? Maquiada com alguns conceitos, e a minha apresentação, ela também foi feita vivendo esse conceito. Então, vocês vão ver uma apresentação com imagens 99% geradas por inteligência artificial,
Eu adoro dar dicas. Quem já teve a oportunidade de conversar comigo em outras situações, né, em outros momentos, outras falas, sabe que eu amo dar-lhe dicas, eu amo dar o caminho das pedras, né? E esse aplicativo que eu usei é o Gama, não sei se vocês conhecem, mas, assim, não vou dar muito spoiler, não, né? Porque até para a gente dar o prompt, a gente tem que ter o domínio, né? Então, eu quero falar para vocês esse universo do digital, né, que é do físico com o digital, e dessa transformação do feeling para o algoritmo. Como que a gente consegue conectar, dar match nesse tipo de parceria e ter muitos ganhos, inclusive de tempo, de carga mental, de um resultado mais assertivo e até de aumentar a nossa consciência crítica e a nossa capacidade de enxergar o padrão, se aquilo é humano ou não. Né? Pode ir lá. Vocês querem me dar o passador de slide? Está aqui? Oi? Aonde? O passador? Sorry, baby, não tinha visto. Vamos aqui, né? Então, assim, falar um pouquinho sobre essa moda digitalizada, né? A gente passa já há uns anos por uma transformação bem radical nesse sentido, né? Onde a gente foi aí apresentado, inclusive, alguns termos que antes eram muito geeks, muito tecnológicos, né? Assim, algoritmo, Power BI, né? Assim, a própria inteligência artificial era uma coisa Minority Report ali, uma coisa meio sci-fi, né? E isso foi se massificando, né? Assim, a gente tem os saltos ao longo da nossa sociedade que são aceleradores. E óbvio, né? Eu sei que é algo que a gente não quer lembrar, mas o apocalipse pandêmico ele deu uma acelerada nesse nosso acesso e nessa nossa vivência com as tecnologias, né? E quebrou muitos paradigmas, assim. Hoje, não só Uber, né? Assim, mas a compra que você faz online, entender o que é um omnichannel, essa loja integrada, algo que antes era muito assim descolado, restrito ao ambiente mais tecnológico, já faz parte do nosso dia a dia, mesmo que a gente não use com esses termos, né? E aí existe muito essa questão da convergência do comportamento digital, né? E dessa tecnologia que avança essa estética contemporânea, né? O próprio aesthetic, ele vem muito forte, né, dessas tendências que vêm dos próprios aplicativos, né, onde a gente vê essa massificação, e eu guardei esse moranguinho do bolo para o final, né, não é mais nem cereja do bolo, é o moranguinho do bolo para o final, tá? E isso traz uma vivência onde nós somos hiperconectados, né, extremamente acelerados, onde nós sentimos culpa, inclusive, de não estarmos produzindo o tempo inteiro. E, às vezes, uma culpa de ter um descanso. Ócio criativo, o pobre do Domênico De Masi, né? Assim, tá lá sendo perseguido, porque o nosso ócio é rolando uma tela, vendo ali ou o TikTok, ou o Instagram, e aí a gente vem, inclusive, com palavras que são palavras tidas aí como a palavra do ano, que é o brain rot, né? O tralaleiro, tralalá, enfim, para quem tem filho aqui ou quem tem adolescente, adoro, porque tem um laboratório dentro de casa nesse sentido, né? Mas são termos, situações estéticas, né? Assim, os shorts, onde eu tenho shorts do YouTube, onde eu tenho ali aqueles vídeos curtos do TikTok, né? Assim, a forma como o nosso consumo ele está sendo moldado, estimulado, né? O tempo inteiro, faz com que a gente tenha essa sensação de ansiedade generalizada, esse cansaço, que é um cansaço mental também, não é só um cansaço físico, né? E aí, assim como a moda, assim como o comportamento, a gente sempre trabalha dos extremos, né? Aos extremos. Eu tenho essa hiperconectividade, ao mesmo tempo que a maior tendência que vem crescendo aí é o mercado do quê? Do wellness, do bem-estar, do autocuidado, né? Porque é o veneno e o antídoto, né? Eu não gosto de chamar de veneno, não, é uma palavra meio forte, mas para ficar um exemplo mais literal mesmo, mais fácil de compreender. E, assim, o que a gente vive é algo onde a gente codifica esse desejo, né? Assim, não é mais só sobre consumir, sobre vestir, tá? E aí, gente, assim, eu vou falar e no final eu quero abrir para perguntas, né, ou considerações, enfim, a gente tem uma troca rica aqui, né?
A nossa moda, a moda que a gente vive, ela é muito guiada por esses dados, né? E por esses desejos que são gerados através desse dado, tá? O Big Data, né? Ele veio ali como o principal insumo, só que a gente chegou num ponto que são tantos dados gerados, né? Que esse Big Data ele acabou sendo suprimido aí. Opa, deixa eu voltar aqui. Acabou sendo suprimido. Como é que eu volto? Pronto. Tá aqui. Por outras e outras ferramentas, tá? E assim, esse Big Data, ele alimenta, sim, decisões estratégicas. Quem tem aqui expertise, eu sei, e reconheço alguns roxinhos, né, que trabalharam em grandes indústrias, é aquela versão do relatório de vendas, né, onde você fazia a projeção de tecido, analisava o seu estoque, né. Hoje você consegue puxar um relatório desse de um bom ERP robusto, que conversa com o canal do atacado, com o canal do e-commerce, com o canal do varejo, e você vê qual é o tipo de produto que é o teu produto dentro da matriz BCG, que é a vaca leiteira, que é o produto estrela, que é o produto interrogação, aquele produto novo, ou o abacaxi, que é aquele que você tem que evitar. Né? Assim, então, são decisões onde eu trago ali, muitas vezes, para além de uma previsão de demanda. Né? É uma redução de riscos mesmo, onde a tecnologia está a nosso favor nesse sentido. Tá? E aí eu fiz, né, alguns insights interessantes aqui. Quem já ouviu falar no Predicts do Pinterest? Né? Assim, tá na véspera aí de sair de 2026, né? Mas o Pinterest é uma ferramenta muito utilizada, em especial para consulta visual. Né? E aí ele vai cruzando esses dados, inclusive uma ferramenta maravilhosa para trabalhar com publicidade, se você quer também captar o teu B2C, né, ali em especial para o público do e-commerce. Então, assim, tem aumentado, quem usa muito essa ferramenta, tem visto muitos anúncios, né, assim, dentro do próprio Pinterest, e as sugestões dele, que seria uma versão dentro do e-commerce, né, do cross-selling, mas que não é venda em si, mas é o acesso à imagem, tá? E essas ferramentas, elas decodificam essas aspirações, esse desejo. Então, é o sereísmo, o estilo boho, que por aí vai, ele vai tendo como se fosse uma pesquisa de mercado ali em tempo real desse interesse. Né? Claro que trabalhar com moda nunca é algo fácil. Eu gosto de falar que assim, a gente gosta de viver com emoção, né? Assim, porque são muitos elementos que influenciam o tempo inteiro, né? Qualquer coisa pode significar um impacto grande, é no tecido, é na tendência, é num cancelamento de uma pessoa, um nome que você trouxe para fazer ali a campanha, né? Então, assim, é algo, você trabalhar com o aspiracional, o desejo, a imagem das pessoas, te coloca muitas vezes nessa situação um pouco mais delicada e vulnerável a todas essas intempéries do ambiente, tá? E o TikTok Trends, né, que é um radar comportamental, e assim, o TikTok tem crescido cada vez mais, né, dessa forma exponencial, né? E ele faz o quê? Ele transforma aquele micromomento e amplifica aquilo ali para trazer uma macro tendência, né? E aí falar um pouquinho sobre esse poder do trendcore, quando o algoritmo ele não só prevê, mas ele define o desejo coletivo, né? E aí no final vou trazer como se fosse um ranking, né? Para vocês, para com certeza você, lembro disso, né? Ai, não aguento mais ver isso, né? Que é o que acontece quando a gente traz o algoritmo, a tecnologia, a inteligência artificial, os códigos, né, assim, para toda essa atmosfera, esse ecossistema do consumo e do comportamento, tá? E aí ele molda uma estética, né, da nossa geração, tá bom? E aí falar um pouquinho dessa inteligência artificial, como eu falei, eu adoro dar dicas, né? Aqui eu tenho 4 eixos de inteligência artificial, tá aqui, né? Assim, ela, de fato, ela revolucionou o design de moda. Não quis colocar imagem, nem quis colocar vídeo, porque vocês pesquisam, né? E assim, eu refleti, eu digo, gente, a gente trabalha com o tempo inteiro sendo submetida a imagem,
né? Então, eu vou trazer mais os insights, mas aqui tem um caminho das pedras para vocês, né? Se vocês precisam de uma criação mais generativa, de estampa, de elemento visual, né? Com um controle artístico para não vir aquelas, às vezes, Frankenstein que a gente pede ou para um chat GPT criar, né? Ou para outro tipo de ferramenta, a gente consegue no Adobe Firefly, né? E no OpenArt, tá? Dentro do NewsBlack e do RaiseLive, eu consigo automatizar esse design de peças, né? Consigo colocar variação de cores, né? Ajuste de modelagem, esse tipo de coisa, tá? Outra opção aqui que eu também trouxe para vocês é o Iona e o Prete a Template, né? Que ele traz essa construção de conceitos visuais. Tem alguns que são mais responsivos, outros que são mais desafiadores, mas a gente aprende mexendo, né, gente? Eu particularmente amo o último, que é o Newark, né? Eu consigo gerar uma imagem por um prompt, eu consigo transformar um rascunho, às vezes num desenho técnico, né? Ou então num desenho 3D. Ele é muito utilizado para design de calçados, design de vestuário mesmo, né? Ele é fantástico, assim, fantástico. Às vezes até como uma sugestão de criar uma identidade visual. E lembrando, gente, assim, todas essas ferramentas, elas fazem parte do meu dia a dia, em especial mais o Newark, né, que é o que eu tenho mais domínio. Elas trazem um ganho de tempo no nosso dia, né? E assim, eu não tenho me sentido menos criativa porque estou usando. Acho que a gente consegue muitas vezes ficar até mais crítico, né? Assim, em relação à estética, né? À inteligência artificial, essas ferramentas tecnológicas, elas vieram como uma ferramenta criativa, né? Assim, para ganho de tempo. Ela não é o fim, ela é o meio, né? E claro que isso traz muitos desafios éticos, né, morais, né, onde, assim, o próprio Canva, há uns anos atrás, ele facilitou muito a vida. Quem aqui usa o Canva? Levanta a mão, né? Quem aqui usa o Canva? Eu gerei essa apresentação, uma parte no chat GPT, outra parte na inteligência artificial do Google, que está ficando cada vez melhor, né? A inteligência artificial do Google. Não é o Gemini, a ferramenta só, não é o Gemini, é uma ferramenta de inteligência artificial deles, mais para pesquisa, para ajudar texto, né? Aí joguei dentro do Gama e depois que eu joguei no Gama, joguei para dentro do Canva para fazer as últimas edições, né? Então é literalmente aquele jogo de cintura que a gente tem, inclusive no dia a dia, né? Quando muitas vezes uma peça de tecido vem com um defeito e você tem que pensar como é que você vai aproveitar aquilo ali, ou a expectativa da piloto era diferente da produção e a realidade é outra, né? Então, assim, trabalhar com moda, principalmente quem trabalha na indústria, né? Assim, a gente está o tempo inteiro sendo criativo, inclusive em soluções de problemas, né? Não só na área de criar produto em si, de criar experiências em si, né? E aí, falar um pouquinho sobre o Audaces 360, né, assim, que é um programa muito já difundido, em especial no nosso estado, né, e assim, que cada vez mais também tem trazido novas funcionalidades, em especial para que a gente tenha um maior controle, uma maior integração na área da criação, né? Então, assim, ele conecta a criação com a modelagem, com o encaixe e a produção, né? Dentro de um único ecossistema e que ele conversa com muitos ERPs, né? O TOTUS, que é muito utilizado aqui no nosso estado, né? E outros também, tá? E assim, qual é um dos principais ganhos quando a gente fala desse Audaces 360? É a otimização radical de tecido, né? Então, assim, quem tem esse domínio maior da área da criação, né, assim, não que a palestra seja só voltada para isso, mas sabe que muitas vezes o seu lucro ele vai naqueles retalhos, se você não tiver um aproveitamento bacana, né, assim, é o que de fato é a matéria-prima que muitas vezes onera mais o nosso produto, né, e aí depois vem mão de obra, enfim, um ou outro aviamento, tá? Então, assim, eu elimino esse desperdício, né, e eu tenho também o ganho de quê? Tempo é dinheiro, né? A gente fala isso, não é à toa,
que isso é falado. E, assim, a hora trabalhada é um investimento dentro do meu principal recurso, do meu ponto de vida, que é o meu recurso humano, né? E, assim, nós somos uma área de conhecimentos muito específicos e de perfis comportamentais únicos. Por isso que eu amo dizer que eu sou gestora de times criativos. Aí o pessoal olha para mim, assim, você é gestora de times criativos? Sou gestora de times criativos. Ok, o que é que isso quer dizer? No dia que o fulano não estiver bem, que ele estiver afobado, eu digo, vai, não tem problema não, pode ir, né? Porque o que ele me entrega é algo intangível e ele precisa estar bem. E, assim, nós somos o elo, gente, a gente é o elo dentro da cadeia da indústria, entre a emoção e a razão, né? Entre o aspiracional e o material. E muitas vezes eu compro brigas, né? Quando eu digo, não aperrei fulano, não, o TDAH dele está atacado, não sei se ele tomou remedinho, enfim, deixa ele, mas ele tem que se encaixar. Digo, olha, você está querendo colocar um passarinho lindo, exótico, dentro de uma gaiola e fechar a porta, né? Você está querendo colocar uma pessoa criativa, não estou dizendo que as regras não se aplicam a ele, mas a condução é diferente. A condução é diferente de um time de marketing, de um time de design gráfico. É completamente diferente. Você tem que ter mais sensibilidade ao perfil comportamental. Isso quer dizer o quê? É gestão de pessoas por competência, né? Então, assim, às vezes eu quero obrigar uma pessoa a ser líder e a vocação dela não é liderar. A vocação dela é criar, né? Assim, e muitas vezes acham que é status você liderar. Quem aqui é líder sabe que muitas vezes o ônus é muito maior do que o bônus, que não tem dinheiro que pague o estresse, né? Que a gente passa, né? A preocupação. E olha que eu estou falando, eu não sou CNPJ. Muitas vezes imaginam o CNPJ, né? Que está ali 24 horas por dia, 7 dias por semana, pensando e vivendo e transpirando aquele negócio, né? Assim, quando eu gosto de falar que eu sou essa gestora de times criativos, porque eu tento trabalhar essas habilidades, né? E são habilidades únicas. As pessoas, elas são individuais, né? Então, quando muitas vezes a gente assume esses cargos de liderança, a gente tem que lidar com situações muito delicadas, a gente tem que humanizar resultados, né? A gente tem que cativar essas pessoas, inclusive, para também enxergar o lado exato da razão. Eu lembro, na época da faculdade, né? Assim, comecei a estagiar, meu primeiro estágio foi como camareira, como eu falei para vocês, e aí, na minha busca, né? Por onde é que, de fato, eu me sentia mais pertencente, mais realizada. E lá pelas tantas, eu falei tanta besteira, eu fiz tantas perguntas estúpidas, não que nenhuma pergunta, a não ser que ela seja desrespeitosa, né, ela não possa ser feita, mas por falta o quê? Por falta de experiência, por falta de conhecimento. Mas foram essas perguntas que acabaram moldando muito a forma como eu acolho essas pessoas que estão começando, né, assim, porque lá atrás eu não tive muitas vezes alguém que teve essa sensibilidade e eu acabei sendo exposta. E assim, e para mim, né, eu tenho um nível de tolerância que essa geração que está agora no mercado de trabalho não tem. Não tem. Às vezes você dá um feedback mínimo corretivo, não estou banalizando, tá? Mas assim, a quantidade de pessoas que estão utilizando medicação, né, que fazem acompanhamento psiquiátrico, a banalização, gente, dentro do nosso setor do burnout core, é o burnout core, é o tempo inteiro. Ai, eu estou cheia de coisa para fazer. E eu me incluo nisso. Eu me incluo, a Cândida se inclui, porque foi o nosso cumprimento hoje, né? Menina, quanto tempo que a gente não se vê, não sei o quê. Tu sabe como é que está a minha vida. E a minha vida que eu acabei de exemplificar para vocês, né? Assim, é mãe, é trabalho num lugar, é trabalho no outro. Mas, ao mesmo tempo, existe um movimento cultural, né? De sociedade para que a gente tenha uma relação mais sadia com isso, né? Inclusive, o código e o algoritmo e a inteligência artificial pode ser utilizada também para nos ajudar nesse sentido, né? Aí, fechando o recorte, porque eu estava falando do Audacity 360, né? Fechando esse recorte, que, enfim, a cabeça aqui também funciona igual pop-up, né? Vai abrindo as janelas e vai se falando, tá? E aqui,
só para fechar, essa sustentabilidade operacional, né, onde eu gero menos resíduos, né, eu tenho menos protótipos físicos. Todo mundo aqui sabe que uma peça piloto ela é caríssima, bem mais cara do que a peça individual da produção em si, né, assim, porque no custo dela eu tenho que diluir todo o investimento, né, de prototipagem, né, de prototipagem. Gente, pasmem, tem empresas que eu conheço que fazem, às vezes, 10 pilotos para poder acertar, né? E, assim, tem que ter uma linha de corte, porque chega, um é pouco, dois é bom, três é demais, né? Aquela coisa. Não dá, você já vai estar perdendo dinheiro. E se eu tenho uma ferramenta que me ajuda nesse sentido, e, assim, algo que é muito comum também na nossa área, às vezes a gente tem um apego, tem o ego, tem a vaidade, né? Ali não a história da criação. E, assim, algo que eu aprendi na prática, que o que é bonito é o que vende, meu povo. Né? Assim, por mais que, lógico, aí sua marca autoral, aí a minha, aí é outra história. Mas se você presta serviço, às vezes a gente tem resistência até numa campanha de moda, né? Meu Deus, a gente vai botar fulano, rapaz, vai ser esse tema. Chagas aberta, coração ferido, ou um negócio horroroso. E fica lá, e a gente sempre tenta oferecer dentro da nossa estética, usando a nossa criatividade, algo que é melhor, mas às vezes é o que funciona para a empresa. E está tudo certo. É a persona dela, é o nicho de mercado que ela atende, né? E está tudo certo. Né? Então, assim, faz parte também da nossa necessidade de desapego enquanto profissionais, tá? E aí, falar um pouquinho, né, dessa experiência do físico e do digital, onde eu tenho alguns insights aqui para vocês, né? Esses provadores virtuais, né? Na empresa que eu trabalho, eles estavam testando uma ferramenta onde você passava as suas medidas, né? Quadril, cintura e busto, e colocava dentro desse aplicativo, e ele já dizia qual é o tamanho que você vestia na empresa. Então, às vezes, dentro da nossa grade, né? Eu achava que era 40, e aí determinada peça eu vestia 38, morta de feliz, né? Aí outros, né, eu achava que era 40 e não era 42, aí a gente fica chateada, enfim, brincadeiras à parte. Mas é muito legal, porque ele também fazia um avatar, né? Ele fazia um avatar 360, né? Assim, era um teste, a gente ainda não aplicou, mas para usar o quê? Dentro do e-commerce. Que às vezes é muito desafiador. E o e-commerce ele é uma ferramenta maravilhosa para atender aqueles mercados onde a gente não tem um representante local, onde eu não tenho um revendedor, onde eu não tenho uma consultora de moda, onde eu não tenho loja própria. Né? E facilita, a pessoa se sente mais segura. Né? Assim, eu, particularmente, apesar de gostar muito de tecnologia, para mim nada substitui a experiência do presencial. De você sentir o tecido, de você vestir a roupa, olhar no espelho, né? Assim, no meu caso. Mas a gente trabalha para N tipo de personas, né? Em especial, esse público mais jovem já nasceu hiperconectado, né? E muitas vezes o e-commerce ele é a principal ferramenta de compra para determinadas buyer personas, tá? Essas lojas inteligentes, tá bom? Onde eu tenho espaços híbridos com sensores, inteligência artificial, essas interfaces digitais, né, onde eu consigo fazer um pedido e só retirada na loja, né, onde eu tenho um totem de autoatendimento. Olha a Renner aí, gente, né, assim, onde inclusive ele desativa o alarme, eu coloco lá na caixinha, né, para poder levar, e é algo que já está no grande varejo, né, assim, para o grande público. E tem outras interações, né? Inclusive mais lúdicas, experienciais. E aí é uma área que também se conecta muito com os conceitos do neuromarketing, né? Onde eu aprendo sobre o caminho visual do cliente, o próprio visual merchandising, qual é o tipo de peça que eu tenho que ter na frente de loja, qual é o tipo de peça que eu tenho que ter próximo ao caixa, né? Assim como é o meu layout, qual é o tipo de iluminação, enfim, eu tenho aí um cruzamento de muitos conhecimentos e domínios, tá? E a gente não fala só em em previsão, a gente fala em algoritmos que são preditivos, né? Como Shein,
né, Temu, Shopee, né, que o meu aprendizado de máquina vai jogando para mim ali, se eu compro uma blusa, provavelmente eu vou querer alguma parte de baixo. Isso não é só um cross-selling, né? E aí eu vou cruzando essas informações de qual é o tipo de peça que eu gosto, qual é a cor da preferência, quais são as marcas. Quando ela comprou essa blusa, ela comprou esse tipo de acessório, ela comprou esse tipo de bolsa. Isso aqui casa. A compra média dela é desse custo. Então, assim, quem não quiser, né, deixar o seu rastro digital, a dica fica, pesquise na aba anônima, né? Mas isso pesquisar, né? Na aba anônima. Se você não quiser, assim, o Zuckerberg está me escutando, porque eu falei nisso e apareceu esse anúncio no meu celular, né? Não é, gente, teoria da conspiração, né? Não é, né? Às vezes a gente passa em frente ao lugar, o que você achou da experiência do lugar, não sei o que, não sei o que. Eu nem entrei aqui, né? Só estacionei e tal. E aí a gente tem a questão da geolocalização também. Somos hiperconectados nesse sentido, né? A compra eu sei que vocês não conseguem evitar tanto, né, esse histórico, mas se for para fazer pesquisa, a dica é pesquisem na aba anônima, tá? E aí aqui a gente tem o cross-selling inteligente, né? Onde essas estratégias de vendas cruzadas, elas são potencializadas pela inteligência artificial, pelo tráfego pago, né? E otimizando cada vez mais essa interação, né? E a oportunidade de negócio. Vou dar um exemplo. A empresa que eu trabalho vai abrir em breve uma loja no Iguatemi. Então, a gente estava tendo uma discussão sobre qual é o tipo de peça de criativo, né, e de copy que a gente vai usar, porque no marketing amam, né, esses termos em inglês. Qual é o copy que a gente vai usar para o tráfego, qual é a macro-região que a gente vai trabalhar, o perfil, enfim, da idade, esse tipo de coisa. E, assim, é muito bacana quando a gente se apropria desse tipo de informação, né, assim, a gente tem uma visão mais holística mesmo do negócio, tá? E aqui, esse ecossistema de vendas digitais, né, trouxe aqui alguns insights e nomes mesmo de ferramentas dentro desse ecossistema, né, que são algumas plataformas que são utilizadas para que a gente possa facilitar, otimizar, qualificar, né, esse tipo de interação. O TikTok Shop, né, assim, onde eu tive uma live e eu já sabia a ordem dos looks dessa live e eu já subi o link para fazer a compra. E, gente, o TikTok realmente é absurdo, né? Então, assim, numa live, enquanto eu consigo 1.000 pessoas e sem divulgação, só para testar, né? Simultâneas assistindo no Instagram, eu consigo o dobro, o triplo no TikTok. É absurdo, né? Assim, é absurdo mesmo, tá? E eu tenho outro público, né? Assim, o público que eu atendo no TikTok, em geral, é um público diferenciado do público que eu atendo no Instagram, que já está mais massificado, né? Nesse sentido. E aí eu tenho o Shopify aqui, que é uma gestão simplificada de lojas digitais, né? Que ele tem sim uma infraestrutura muito boa, robusta nesse sentido, e eu consigo escalar também para outras interações, tá? Integrações, perdão. E aí, outra ferramenta que é o Surishop, que é uma ferramenta onde eu consigo integrar essa loja online para o WhatsApp. Alguns aqui são ferramentas pagas, né? Mas à medida que você pesquisa paga, às vezes você pode conseguir algo também, pelo menos ali por um período, como se fosse um teste, né? E se fizer sentido para você, pode valer a pena o investimento, tá? E assim, eu consigo ter um atendimento mais humanizado, mesmo conversando com um bot, né? E qualificado mesmo conversando com um bot, que é o bot da Suri. E aí eu faço essa mineração desses dados e jogo para um atendimento humano, né? E o Kiscadi, que também é outra ferramenta, é uma ferramenta de CRM, que consegue ser integrado, né,
aos sistemas aí de ERP, e eu consigo ver esse funil de venda, consigo ver esse acompanhamento, consigo traçar, inclusive, o perfil daqueles meus clientes, seja cliente de varejo, seja cliente de atacado, qual é a recorrência de compra dele, qual é como que está ali a escalada dessa compra, se é uma compra no valor constante, ou se é uma compra num valor mais crescente, né? Ou decrescente, como é que está. E eu tenho o Easy, que é um aplicativo também, que é de inteligência de negócio, né, que traz essa gestão financeira dentro desse ambiente digital, tá? Onde eu consigo ver esse meu fluxo de caixa. E aí isso representa o quê? Me ajuda muito na análise também de giro da coleção, né? Ali da minha curva ABC de produtos. Então, uma análise mais estratégica mesmo. O Easy, ele nos auxilia nesse sentido. Eu amo o Power BI, amo de paixão o Power BI. E assim, eu tive a experiência recente, né? No decorrer do ano passado, eu participei da implantação de um projeto para venda por representação, numa das marcas que eu prestei consultoria. E, assim, tinha um garoto que eu acho que se ele tivesse 20 anos, ele tinha muito, mas também esse povo, quando vem com talento, vem igual o banco de dados aí do inteligência artificial, né? Ângelo preciosíssimo, um menino, assim, prodígio. Eu disse, Ângelo, meu sonho era ter a curva ABC dentro desse dashboard do Power BI e ver qual é o custo da peça, ver qual é o markup da peça, porque aí eu puxo só o relatório, coloco ali, tem como ser por referência, tem como ser pelo SKU, que eu consiga ver qual foi a variante, o tamanho que mais vendeu. Meu povo, ele só olhou para a minha cara e disse, não diga mais nada, né? Aí, 2 dias depois, ele, Raquel, tá aqui o seu dashboard. Eu fiquei encantada. E assim, e não só por conta da informação, ela vi qualificada nesse aspecto, mas do que a gente conseguia fazer com essa informação. Assim, quando eu estava fazendo o meu planejamento de coleção, quando eu estava fazendo o meu planejamento de postagens, eu conseguia puxar o relatório e ver, olha, nesses últimos 30 dias, 60, 90, nessa última semana, o que menos girou foi bermuda, né? E bermuda de jeans. Então, vamos fazer um conteúdo de divulgação voltado para a visibilidade desse tipo de produto. Ou então, vamos trabalhar com esse cliente, porque é um tipo de produto que esse cliente ele gosta de trabalhar. Né? Eu fazendo o meu mapeamento de coleção, definindo o meu mix, a minha família, a quantidade de referência, a meta financeira, eu puxava esse relatório, dizia, olha, estou fazendo planejamento em setembro do ano passado, esse tipo de cropped, né, com transparência, não sei o que, não rolou. Né? Famílias muito grandes, eu puxava por família, não está funcionando. Assim, esse tipo de estampa não teve boa aceitação. Mas por quê? Porque essa tendência da estampa, ela começou ano passado, então ele era um produto em interrogação. Agora, na outra coleção ele vendeu mais. Então, assim, é análise, gente, é análise. Né? Moda é inteligência, né? É o artificial, é o dado vindo para o real. Raquel, isso garante que não terá erros? De forma alguma, a gente trabalha para o humano. Mas é o que eu falei, ele reduz, né, os riscos. E reduzir risco, isso quer dizer o quê? Reduz a possibilidade de prejuízo e aumenta a possibilidade de lucros, né, mais saudáveis nesse sentido, tá? E assim, são decisões baseadas em fatos, quando você consegue construir esse dashboard, e claro, esses KPIs, né, e OKRs, usando aí termos técnicos, quem constrói é cada empresa. Cada empresa. O que é interessante para mim? Eu usei um exemplo de estampa, porque a empresa que eu fiz esse trabalho é uma das marcas, o DNA dela é 100% estampa. 100% não, 95%. Mas é estampa. Né? Estampa corrida, localizada, estampa em painel, bordado sobre estampa, 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 estampa. Né? Então, era um indicador muito relevante, que, de repente, para uma linha mais casual ou para uma marca que trabalha mais a alfaiataria, não vai fazer tanto sentido, porque ela só coloca, quanto coloca uma estampa e ali na coleção de alto verão. E olha lá. Né? E aqui essa previsibilidade, né, e precisão, onde eu reduzo esses riscos,
eu aumento as minhas margens. Então, assim, esse tipo de produto eu vendi muito bem no atacado por R$ 299. Na coleção do mês seguinte, era esse mesmo produto, ele estava de R$ 399 e ele continuou vendendo bem. Então, eu posso manter ele por R$ 399, porque ele teve uma ascensão e ainda é um tipo de produto que está numa zona de interesse, então eu posso colocar, eu posso até aumentar. Né? Assim, a gente trabalha numa indústria que sim, tem finalidades aí lucrativas, né, gente? Mesmo que a nossa marca seja uma marca mais autoral ou um slow fashion, mas tem que ter sustentabilidade, né? Cada negócio tem seus indicadores, tá? E aí, gente, esse futuro ele já é uma realidade, né? Então, assim, Raquel tá falando de novo, né? Sobre isso. Mas, de fato, a gente já vive isso com essa criação acelerada, como eu falei para vocês, assim, muitas ferramentas, né, nesse sentido, e eu democratizo esse design sem perder a autenticidade criativa. O próprio Canva tem uma inteligência artificial dentro dele também, né, assim, antes para a gente fazer no famigerado PowerPoint, né, às vezes ou tinha gente que criava a identidade dentro do Corel e aí exportava, botava no PowerPoint ou então no Photoshop. Assim, dias depois ficava pronto. E era um trabalho, né? Não, essa bolinha não tá legal aqui. Esse degradê não tá bacana, tá parecendo aquele negócio do Word. E é porque é muito intuitivo, né? Muito intuitivo nesse sentido. E aí essas ferramentas, elas estão aqui para nos ajudarem a ganhar tempo e diminuir essa carga, tá? Essa personalização em escala, né? Onde, por incrível que pareça, o algoritmo ele auxilia essa entrega de experiências únicas, mas de forma escalável, nesse sentido. Um grande exemplo é a GoCase, gente. Né? Uma empresa daqui do nosso estado que eu consigo personalizar a marmita, o copo, a capa do celular, a mochila, né? Assim, tudo que vocês puderem imaginar que eles vendem, eu consigo ali personalizar e eu consigo trazer a cor da moda, um elemento gráfico da moda, parcerias com licenciados, enfim, né? E eu tenho esse ecossistema integrado, né, onde eu consigo integrar esses dados, as plataformas de tecnologia, para que isso tudo tenha uma convergência na criação do ciclo da moda em si, né? E claro que eu não poderia, né, deixar de citar para vocês, eu já nem sei como é que está meu tempo, viu? Se estou falando rápido, né? Mas, enfim, a gente abre aqui depois para perguntas e trocas. Os virais de 2025 até agora. Gente, eu fazendo isso aqui, caiu uma ficha. Parece que faz tanto tempo a febre do morango do amor. Vocês não acham? A gente mal vê. O Bobbie Goods também, né? Bebê Reborn, que voltou. O Labubu, a gente mal vê, né? Ali uma ou outra criança. Mas vocês têm noção do tipo de vivência, de momento, de situação que a gente está sendo exposto? É algo que é tão saturável, né? Que assim, ele se massifica, é quase uma epidemia de rotavírus, né? Quando acontece ali depois do carnaval, todo mundo pega. Aí, poucos meses depois, na Semana Santa, a gente nem lembra mais, né? Que precisou tomar soro, o menino estava passando mal, enfim, estava ali passando pelaquela situação, nesse caso traumática, né? Do rotavírus, mesmo com vacina, às vezes ainda pega, passa uns perrengues e tal. Mas os virais, eles são assim, desses consumos virais, né? A letra está um pouco pequena, porque são muitas emoções. Mas aqui a gente vê também um papel muito preponderante, né, e determinante do TikTok e do Instagram nessa disseminação desses virais. O primeiro, né, o Morango do Amor, e muitas vezes essas tendências que vêm do gourmet, elas acabam furando outras bolhas, né? Teve ano que foi o Red Velvet, teve ano que foi o pistache, teve ano que foi o caramelo salgado. E muitas vezes isso vem para uma cor, para uma temática de coleção, até para o que eu ofereço no catering de um evento, né? Num coquetel de lançamento. Mostra como eles são antenados, né?
eles já colocaram aqui Morango do Amor, né? Que já tá meio cafona agora. E aí, é cafona falar cafona, né? Mas, enfim, é vintage, é vintage. Alguns acessórios de moda também, que a gente tem visto muito no próprio estilo de look, daqueles, né? O puffer jackets, os satchel bags, né? Aquela bolsa carteiro, estilosa. Assim, quem aqui circula nos ambientes universitários, né? Ou escolares particular, e o Ceará, gente, é, assim, especialista nessa moda pasteurizada. Outro dia, eu tô lá na Unifor, né? Eu disse, vala, meu Deus, todo mundo tá usando long jump agora, né? No colégio também, todo mundo. Aí todo mundo tá usando o samba da Adidas, né? Aí todo mundo usando o samba. O samba. E por aí vai, né? Por aí vai nesse sentido. Assim, aqui também tem muita questão das modas dos locais, das experiências, desse sentido, né? Aqui os tops mais curtos também continua, né? Que é o crop tops em alta. Lenços e toucas de crochê, Melissa, né? Você está na tendência nesse sentido, né? Demais, assim, né? Tá vendo, a moça antenada. Os moods e conteúdos do estilo de look, e ela não viu a apresentação, viu? A gente não combinou. Aqui, passando, né, por esse ambiente do wellness, suplementos digestivos e vitaminas, né? O fundador da reserva, quem participou do Max Moda aqui, eu não sabia que a Good era dele, né? Então, assim, os gums, cabelo bonito, unha bonita, pele bonita, tudo, né? E, assim, aqui eu coloquei só suplementos digestivos, não falei em canetas, né? Antes de vir para cá, alguns aqui fazem parte de um grupo de profissionais na área de moda e marketing, né? E eu vi uma discussão, inclusive, de uma das marcas do grupo que eu faço parte. E só terão acesso a essa informação quem estiver aqui. Mas as canetas, elas estão, sim, moldando, em especial o mercado plus size, né? Muito, muito mesmo. Assim, vou citar nomes. Dentro do grupo Deep, a gente tinha a marca Mais Size, que foi uma marca que nasceu para atender o mercado curvy e plus size. E assim como ela, outras marcas também no mercado se ressignificaram. Por quê? Porque as clientes que começaram sendo clientes do Plus, elas não queriam mais ter esse estigma de usar um produto Plus. E elas falavam, isso foi uma decisão tomada com base na escutativa do nosso consumidor. E assim, e na sobra de tamanhos, os tamanhos maiores estavam sobrando, né? E pessoas procurando tamanhos menores, 42, 44, né? Agora já estão procurando 38. E assim, dentro de uma marca que tem uma grade expandida. Quem aqui entende de encaixe de produção, sabe a loucura que é? A loucura que é você ter uma grade de tamanhos muito grande. Assim, de não grande de tamanho, mas de numerações. E a gente percebeu, escutou esses clientes, de que eles não queriam mais aquele tipo de marca de produto. E que o nome da marca em si colocava o cliente numa caixinha, né? Da história. Até isso, gente, a gente tem que pensar. Durante aí 10 anos ela performou muito bem, mas o mercado que a gente trabalha, ele é um mercado vivo. Então, assim, é uma discussão que quem trabalha, quem atua no plus size, tá aí muito incipiente, porque não fomos a primeira, né? Assim, já vem outras marcas também que atendem esse mercado do curve e do plus size, que estão se reposicionando. Vai deixar de existir? Vai deixar de atender? Não, de forma alguma. Mas o meu posicionamento, ele precisou mudar para que eu não perdesse essa relação com os clientes que estão no wellness, né? Assim, não é só a canetinha, né? Essa questão do autocuidado, da saúde integral, né? Sim, temos o body positivity, né? Assim, todos esses movimentos de se aceitar, de se amar, sim, tá tudo certo. Mas as pessoas também têm procurado se cuidar mais nesse sentido. Isso, às vezes, representa uma diminuição de tamanho, tá? Aqui, a gente vem, né, assim, sobre
tudo que está relacionado a essa saúde digestiva, né? Porque o intestino é o segundo cérebro e por aí vai, e o aumento de descobertas de intolerâncias, alergias e produtos voltados a isso, né? O café, né? O tal do Power Coffee, enfim, nesse sentido, né? O lip tint aqui labial. E é porque eu não coloquei a tendência das festas, que na minha época era à noite e de madrugada, né? Agora é de manhã e nos cafés, né? Não coloquei aqui. E sem bebida alcoólica, né? E quando tem, é algo assim muito pontual, tá? Oi? Não é, é que não quer beber mesmo, né? Enfim. Aí aqui as tendências de consumo mais amplas, né? Onde eu tenho esse escapismo nostálgico, tá? Produtos e experiências que resgatam essas boas memórias e oferecem esse conforto emocional, tá? Assim, há uns meses atrás, logo que inaugurou, fui lá no Café Comércio. E aí aquela histeria coletiva do Café Comércio que tinha acabado de inaugurar, né? Assim, mais um espaço lindo, um espaço que inclusive rende ótimos shootings, né? Enfim, mas que traz muito esse movimento também, trazendo um pouco para a realidade do nosso estado, né? De resgatar essas memórias, vivências e situações que existiam no passado e que agora elas são ressignificadas e resgatadas para que nós, na contemporaneidade, possamos viver também. Essa sustentabilidade e autenticidade, né? Onde eu alinho esses valores, não só com a questão da sustentabilidade ambiental, mas os outros tipos de sustentabilidade. E aí eu faço questão também de destacar um projeto que minha amiga Cândida também está à frente, que é um projeto que eu tenho um amor muito grande, que é o Vai Maria, do IPRED, uma marca social que começou como uma forma ali de capacitação das mães assistidas pelo IPRED, mas que, gente, a moda ela fura bolhas. Eles desfilaram uma coleção para a ONU, que é a que vai estar sendo lançada agora no sábado, né? E desfilaram. Já convido. Vamos lá, Cândida, faz o convite. Gente, vai ser o lançamento da coleção, né? Promessas. Vai acontecer na Elabore, na Marcos Macedo, de 14 às 18 horas, com show de Mel Matos. E vai ter bebidinha, viu? Sem metanol. Sem metanol. Tá todo mundo vivo, alegre e feliz, né? E o Vai Maria é uma experiência que eu gosto de trazer, dessa sustentabilidade e autenticidade, porque ele começou de forma muito tímida e, à medida, foi crescendo, criando proporções e se associando também, né? Com marcas que têm esse DNA, mas que crescem juntos. E é algo que quebra muito um paradigma daqui do nosso estado, né? Assim, desse corporativismo no bom sentido, né? Então, assim, às vezes se a gente trouxer, e a FIEC, esse é um espaço que luta muito a favor disso, né? Desse associativismo, desse ganho coletivo, né? Esse tipo de evento a FIEC está abraçando, e outras capacitações que ela sempre oferta, seja no Sind Roupas, no Sind Confecções, no Sind Calf, no Sind Têxtil, né? Assim, ela quebra um pouco dessa cultura que tá bom para mim, que se lixa o resto, né? Assim, eu tenho que fazer o que tá bom para mim e o que é bom para o mercado. Vide a luta da nota aberta, que surgiu aqui no nosso estado, né? Assim, entendedores entenderão o que eu estou falando, né? Onde eu coloco o meu capital de giro muitas vezes, né? A minha mercadoria, ela fica diluída e eu deixo de vender para um cliente porque está ali preso na mão de outro cliente que, quando chega no final do mês, se eu não tiver um critério de sustentabilidade financeira, aquilo ali me compromete severamente. E o Vai Maria, até com a Catarina Mina, eles se associaram, tiveram no São Paulo Fashion Week, né? E a Catarina Mina está com a Veja, né? Lançou a primeira sandália da Veja, uma marca também super hypada de calçados. Então, assim, quando eu falo sobre essa autenticidade, é sobre isso, essa construção dessas relações, esse pegar na mão e crescer junto também, né? E aí essa desinfluência, tá, gente? Onde esses consumidores e influenciadores promovem uma compra consciente e intencional, né? Em oposição a essa delírio de consumo de Beck Bloom, né? Esse consumo inconsciente. E aí, isso é uma ponta do iceberg, não só pelo tigrinho,
mas a gente vive um momento de um superendividamento da nossa sociedade, né? Onde finanças comportamentais é um tipo de assunto que tem tomado cada vez mais interesse e que tem que fazer parte do nosso dia a dia. Porque muitas vezes, em especial depois da pandemia, veio a questão do revenge spending, né? Assim, daquele consumo de vingança, porque eu fiquei muito tempo sem poder comprar, e aí depois aquilo que estava represado vem que nem uma enxurrada, né? Mas os boletos, eles trabalham 7 dias, 24 horas, né? E por mais que a gente tenha boletos motivacionais, mas também não é algo muito comum, onde a gente aprenda a lidar com as nossas finanças, investimentos, né? Assim, cartão de crédito, gente, eu brinco que não é invenção de Deus aquilo ali, né? Assim, para quem compra, show, né? Mas para quem não, assim, é o meu produto massa poder aceitar cartão de crédito, mas até como pessoa física mesmo é algo que você tem que ter controle, porque se você não tiver, acaba comprometendo até o seu fluxo financeiro pessoal mesmo, né? E aí as experiências imersivas, o uso da realidade aumentada, realidade virtual, né? Que trazem essa experiência de compra para o consumidor. E até assim outros tipos de vivências. A gente tem no próprio Museu da Imagem e do Som também uma experiência imersiva com imagens, que vez por outras tem assim exposições que você consegue se sentir dentro dessa realidade. Dentro de loja, isso ainda não é tão frequente, né? Aqui no nosso estado, tá? E esse consumo dentro do lar, né? Onde já foi dito também nos slides anteriores, e a IA invisível, né? Sendo usada nos bastidores para personalizar o atendimento. Olha a Suri ali que eu falei para vocês, né? E as ofertas, melhorando sempre essa experiência com o cliente, tá? Sem ser intrusivo. E aí, gente, né? Caminhando aqui para o final, a nossa moda, ela é muito mais do que pesquisada, ela é muito mais do que imaginada, ela é muito mais do que só desenhada. Ela é programada, né? E a gente está o tempo inteiro, nós estamos o tempo inteiro sendo atravessados por esse tipo de programação e de estímulo de consumo. E essa tecnologia, ela não substituiu a criatividade. Na verdade, eu acho que foi uma caixa de Pandora para mim, né? Porque antes eu tinha as minhas limitações técnicas, assim, tem todas as ferramentas, eu não domino todas as ferramentas. Mas, meu povo, até um jingle eu fiz esse ano, né? Até um jingle. E, assim, eu especifiquei qual era a voz, quanto tempo tinha que durar, qual era a letra desse jingle, né? Assim, isso é fantástico. Quando é que eu ia fazer um jingle? Não sou nem o Dado, nem a Melissa, né? Para fazer. E ficou massa, maravilhoso, né? Pois é. E tem várias ferramentas, né? De fazer um jingle, de fazer música, né? Que não fica aquela voz robotizada. Não fica, gente. E era uma melodia, era um forró, inclusive, o jingle, viu? Que eu fiz. E ela amplificou essa criatividade, de fato, né? E assim, qual é o nosso grande desafio agora? É dominar essas ferramentas. E eu não acho, não, que assim, os robôs eles vão dominar o mundo. Qualquer coisa a gente tira da tomada, né? Assim, e quem dá o prompt é o humano, gente. Quem dá o prompt é o humano. E assim, até como professora, eu já aprendi. Foi no ChatGPT isso aqui. Ele alucina. Eu deixei alguns erros aqui de propósito para vocês verem. Vez por outra, ele bota um 4 lá no meio da frase. Não separa, né? Fica tudo junto. Ele alucina. E as besteiras que fala? Menino, agora exige o quê? Que a gente tenha um conhecimento profundo e analítico. Porque senão a gente começa a acreditar nessas alucinações e nesses erros, né? Então, é isso. Eu acho que ele, de fato, assim, existe até uma segregação tecnológica. Você tem o ChatGPT Plus, né? Não, meu é o gratuito mesmo, né? Assim, você trabalha com essa ferramenta do Adobe? Não, eu não tenho, né? Essa parte, mas já tem, gente, já tem uma hierarquia aí financeira. Se você paga as inteligências artificiais, né? Ali a versão Plus, a versão paga, né? Nesse sentido, e você bate o olho, você já sabe. Se aquilo, assim, né? Quando você começa a trabalhar, não, olha, vocês recebem um texto que vem cheio de emoji.
né? Ali no começo, no final, e aí o tal do CTA, compre agora, venha já, não perca essa oportunidade. Sempre termina assim, pode esperar, né? E aí, eu não sei se vocês sabem, tem a inteligência artificial, mas tem as ferramentas de humanização da ferramenta artificial, né? Undetectable aí é uma delas, né? Onde eu jogo esses textos, né, em especial textos, né, da inteligência artificial, e ele humaniza o texto, né? Então, eu acho fantástico. Agora, tem muito essa questão ética e de você se apropriar dessas ferramentas, né? Sem perder o quê? A sua essência, sem tirar a sua identidade, né? Assim, a minha narrativa é uma narrativa que é muito própria da Raquel, né? Tem termos que a Raquel usa de forma recorrente. A forma como eu gosto de falar, ela é assim. E aí, eu vou colocar um texto todo prolixo, né? Assim, ou algo muito galera, que não é o meu estilo, mas saber que não fui eu, né? Nesse sentido, tá? E assim, a moda, gente, ela sempre, sempre será sobre conexões, né? E a conexão tecnológica, ela é uma adjacente, né? A essência dela é a conexão humana, né? E essa identidade, essa expressão, todo mundo aqui que está vestido dentro desse espaço, está todo mundo de forma diferente, a não ser os meninos aqui, né, da tradução de Libras, mas mesmo eles têm um estilo diferente. É um sapato, é um cabelo, é uma maquiagem, né? Todos. E a cor ruiva do cabelo dela diz, né, amiga, um estilo, uma essência, né? O tênis azul dele diz um outro estilo. Todo mundo aqui está vestido de forma diferente. Então, é sobre individualidade, tá? E expressão. E a próxima coleção, ela já está sendo escrita, não será, em código, seja através dessa inteligência artificial que vai ajudar ali o designer a criar uma estampa, de uma pesquisa, onde eu pego um report do WGSN, mas jogo lá dentro e faça um resumo, né? Você joga lá no chat GPT, faça um resumo, indique quais são as 5 principais tendências para o feminino desse report aqui. Monte um gráfico, né? Dessa curva de tendência, o que é que está ascendente, o que é que não está, e te ajuda. Lógico que se você prefere outro processo, está tudo certo, né? Assim, a fala hoje é sobre mostrar esses caminhos, e são escolhas, né? Eu não incorporei isso como algo que não pode retroceder. Tem momentos que sim, eu quero ler do começo até o final, grifando, reler, reescrever, porque muitas vezes é essa a experiência e essa forma que eu quero fazer, né? Então, assim, são escolhas, é sobre escolhas, né? E muitas vezes eu estou, né, aqui nesse ritmo animado de várias coisas, e são ferramentas que me auxiliam a entregar uma resposta mais qualificada dentro do tempo disponível, sem surtar e enlouquecer, né? E aí, gente, a pergunta é: vocês estão prontos para isso? Né? Então, eu encerro aqui minha fala. Muitíssimo obrigada. Né? Foi um momento muito rico. E abro para perguntas, considerações, reflexões. Eu vou sentar. E beber uma água. Ana já quer fazer uma pergunta, né? Eu peço só que quem for perguntar, por favor, fala o nome e das características também, porque a gente também está tendo as libras, e também para quem assistir que tiver, né, toda a acessibilidade. Alô? Bom dia a todos. Me chamo Germana, sou professora aposentada da UFC, fui professora dessas meninas e fico muito Obrigada feliz. Pelos meninos. Pelos meninos. Fico muito feliz, né, de estar aqui escutando a Raquel. Fico com pena do auditório, né, não estar lotado. Horário, né? Horário comercial. Horário, mas é desculpa. É desculpa de muita gente. Quantidade não é qualidade, né? Claro. Eu sei, quantidade não é qualidade, mas uma palestra tão rica como essa, né,
E eu fico muito feliz, né, de ver minhas ex-alunas crescerem, né, e estar fazendo uma apresentação como essa da Raquel. Fico muito feliz, né, de te ver assim, de uma forma tão, né, produtiva, né? Produtiva, ética, tudo, e linda, continua linda. Mas assim, eu fui agora ao colóquio de moda, né? E toda essa questão que você falou foi levantada lá. E eu fico me perguntando, que eu sou mais da área de produção, né? Eu fico me perguntando, porque eu ainda acho a nossa confecção, muita dela, a qualidade deixa muito a desejar, né? Então, como toda essa parte da criação, da inovação, em termos de criar e de planejar uma coleção, eu vejo toda essa evolução, né? Mas quando eu pego determinados produtos, né, eu vou fazer uma compra, seja para mim, seja para outra pessoa, e eu vejo que erros, né, e nessa questão da qualidade, né, ainda precisamos melhorar muito, né? E assim, vocês que estão dentro da indústria, o que tem sido feito para que se melhore, né, essa qualidade? Eu sei que muitas das indústrias, elas terceirizam, né? Elas mandam para as oficinas, que agora não é mais facção, né? Não, é Facção perigoso agora falar. É. é perigoso falar facção. Então, são colocadas, né, em oficinas para serem feitas. E eu acho que a gente precisa melhorar essa qualidade, né? Precisa muito melhorar essa qualidade. Foi também um questionamento que eu fiz durante o colóquio de moda, que aconteceu agora em São Paulo, no mês passado. Era isso a minha colocação. Né? Assim, Porque, assim, eu acho que o nosso público não é muito exigente, né? Porque se vende. Eu vejo até por uma das minhas filhas. Mas ela é assim, em várias, até na alimentação, a babá dela dizia, para fulana, não vou dizer o nome, né? Ela não tem, a comida não tem cheiro, não tem gosto, então se for um prato de verdura sem nada, ela come, se for uma carne muito gostosa, ela come com o mesmo entusiasmo. Né? Então, assim, e ela não percebe. Ainda é engraçado que quando ela me pergunta, ainda se zanga. Eu digo, não, essa manga foi cortada errado. Está muito apertado no seu braço. Né? Ela contratou uma pessoa para fazer uma roupa de uma festa que ela ia e pediu minha opinião. Eu dei. Aí quando eu dou a opinião e mostro, né, o que não está legal, às vezes não aceita, né? Mãe, mas tu bota defeito em tudo. Eu digo, não é defeito. É o que eu estou. É a minha percepção. Eu acho que também vale muito da percepção de cada um, até mesmo na questão alimentar, né? Uma coisa que é muito boa para você pode não ser, né? Que seja de qualidade. A qualidade ela é muito variável, né? Ela não é uma coisa igual para, né, para todos os públicos. obrigada por tudo, Germana. Germana foi nossa professora de tecnologia têxtil. Eu li isso como exemplo até hoje. Assim, quando você falou do exemplo da manga, né? De uma situação que eu vivi, que era da disciplina de patchwork, viu? Lá na Universidade Federal. Eu entrei sem saber costurar, no sorteio eu peguei uma máquina industrial, né? Assim, tratamento de choque, não era doméstica. E eu lembro que eu costurei torto, ela fez eu desfazer 4 vezes, né? E aí eu disse, Germana, pelo amor de Deus, por que tu tá fazendo isso comigo? Eu gosto tanto de ti, né? Tu é tão gente boa e tal. E eu me senti perseguida. Mas eu levei para a vida o que você me falou. Se você pode até não fazer outras almofadas, você pode até não fazer patchwork nunca mais na sua vida. Mas é sua obrigação sair da universidade batendo o olho numa peça e enxergar onde está um defeito. E o que é algo que está bem feito ou algo mal feito.
Então, assim, eu tenho esse olhar, o meu olhar foi treinado, e você foi uma das treinadoras, né? Quase de MMA, mas foi. É, enfim, brincadeiras à parte. Mas eu acho que são muitos fatores, né? Falando um pouco desse fator do consumidor. Muitas vezes, esse nível de tolerância é muito alto ao erro, né? E, assim, isso é estrutural. A gente está acostumado com lixo, a gente está acostumado com picho, a gente está acostumado com troco errado, a gente está acostumado com a fala atravessada, a gente está acostumado. Assim, é isso, né? Às vezes se acostuma com o que não é para se acostumar, com o que é ruim, né? Com algo mal feito porque não quer se indispor. Quantas vezes eu não escutei, você vai reclamar disso, eu vou. E muitas vezes eu não estava nem pagando, mas eu vou reclamar, porque está no meu direito, com a educação, né? Mas, assim, a nossa sociedade como um todo, eu digo porque muitas vezes até profissionalmente, eu ganhei um apelido chamado de pseudo-fofa, porque quem me vê falando assim, né, mansa e tal, mas eu falo tudo com respeito, mas tudo que precisa ser dito. Ontem eu estava dando um feedback para uma pessoa da minha equipe, dizendo, olha, eu percebi uma queda muito grande sua de interesse de performance da semana passada para essa. Deve ter acontecido alguma coisa, não sei se você está com algum problema pessoal, mas é algo perceptível. Eu sei que você é muito novo, né? Assim, e você está entrando aqui como estagiário, mas minha primeira atuação no mercado onde eu estou, eu fui camareira. Eu ajudava as pessoas a se vestirem, homem e mulher, né? Então, assim, fui recepcionista, e não que eu esteja num patamar top, mas toda trajetória tem um primeiro passo. Às vezes as pessoas entram no ônibus e já querem sentar na janela, né? Então é muito essa geração é muito isso, né? E assim tem falar sobre qualidade, é qualidade em tudo, qualidade inclusive na entrega do trabalho. E é o que eu gosto sempre de falar, gente. Para todos nós que somos guerreiros e não herdeiros, e até os herdeiros, né, o maior patrimônio que a gente tem é nosso nome. É nosso nome. E, assim, eu represento uma instituição, que foi a minha instituição berço, a Universidade Federal do Ceará. Eu represento uma instituição que eu atuo, né, que é a Unifor. Né? Eu represento uma empresa. Né? E eu sou a Raquel, a filha da Maria e do Francisco, a mãe da Mabel e do Martim, e casada com o Marcelo. E, assim, é como se hoje isso não tivesse mais tanto valor. Né? Assim, a história do que você representa. Você é um ativo. Você é um ativo. Né? Assim, e as pessoas estão acostumadas a serem de qualquer jeito, né? Viver de qualquer jeito. Tem isso também. Né? E assim, eu vivi aí recentemente uma consultoria feita para o industrial, dentro de uma empresa, né? Onde começou do cronograma. Começou do cronograma. A qualidade ela começa do cronograma, do planejamento, antes do cronograma. Né? E aquilo ali gerou uma reação em cadeia que foi bater na piloto. Por que você está fazendo mais de 3 pilotos? Gente, foi colocado na ponta do lápis centenas de milhares de reais perdidos ao longo dos anos por conta de processos que seguiram o fluxo, segue o flow. Né? Segue o flow. E muitas vezes esse flow ele está te levando para a beira de um abismo. Né? Para a beira de um abismo. E assim, vivi também empresas que eu bati o pé com o diretor industrial. A piloto e a primeira produção tinha uma estampa, e essa estampa tinha uma tonalidade. Era uma onça. Né? E quando veio ali a segunda remessa, ela virou um outro bicho. Onça era não ela. Onça era não ela. Sabe, assim, e era tipo uma pantera, alguma coisa, porque ela ficou bem escura, né? Não era nem uma jaguatirica, né? Porque a jaguatirica pelo menos tem as mesmas colorações, né? Ali mais próximas, mais similares. E era uma entrega de um pedido. Era uma entrega de um pedido. A pessoa viu a piloto, a pessoa recebeu a primeira remessa, né? E era nesse fatídico último trimestre, né? Porque a partir de setembro, Deus nos acuda, para a produção, e eu olhei para ele e disse, você vai mandar assim? Ele disse, vou. Eu digo, você tem certeza? Né? Aí, tenho. Aí eu ainda disse, fulano, é meu sexto sentido, aquela coisa assim, não manda não.
É sério, porque se fosse eu que recebesse isso aqui, tu não tem noção da confusão que eu ia fazer. Porque eu ainda estou pagando para receber uma coisa errada. E que eu tenho, se eu nunca tivesse recebido o primeiro, a gente poderia até usar a culpa, né, de que foi o tratamento de imagem, de que teve uma distorção, de que estava muito saturado, ou então que estouraram o brilho, porque isso acontece. Às vezes, até se é algo impresso, né, essa calibração de cor, pode sim, né, ter uma variação, mas era algo absurdo. Era absurdo, era de uma onça para uma pantera o negócio. E ele mandou. E o que foi que aconteceu? Voltou, fechou o cliente não quis mais comprar. Né? Então, às vezes, tem muito desse jeitinho também. Ou a gente operar no limite, em constante estado de alerta, que eu não tenho o mínimo de margem de manobra para lidar com esses imprevistos. Eu não tenho. Né? Então, assim, até dentro do meu cronograma, eu tenho que ter um respiro. Porque pode ser um tecido que, em vez de encolher, ele cresceu. Acontece. Quem nunca passou por isso aqui? Né? Pode ser um tecido que era um crepe maran, que agora é uma alfaiataria Dominique, que o caimento é outro, que o toque é outro, que ele laceia, que o toque é áspero, não fica bacana, não tem um corpo para fazer aquele tipo de peça. Então, assim, a qualidade, quando você fala, né, é sobre, é muito mais sobre o que a gente aceita e o que a gente está o que a gente se propõe a fazer, a entregar e a exigir, né? Então, assim, até com as artes mesmo, que a equipe, ai, essa campanha tá linda. Eu não gostei, né? Assim, ai, esse vídeo tá maravilhoso. Eu digo, fulana, tu botou a assinatura do Instagram em branco. A maioria das imagens que passa, o fundo é branco. Então, assim, é para aparecer só algumas vezes mesmo. E aí tem gente que, olha, tu vai falar, eu tenho que falar. Então, assim, aí você acaba ganhando fama de detalhista. Eu digo, não, isso para mim é um elogio, não tem problema não, né? Porque você tem que estar atento a isso. É qualidade, a qualidade do serviço, a qualidade da entrega e a qualidade daquilo que você aceita e você espera. Então, assim, eu acho que é muito além do que só a costureira que não modelou legal e que não construiu legal a peça, que acabou entrando mais na margem de costura, ou que não tinha um aparelho para costurar retinho. Eu acho que é cultural mesmo, essa tolerância, essa exigência da qualidade. A tolerância da baixa qualidade e a exigência da alta qualidade, porque muitas vezes, assim, e eu já escutei, sabe, Germana? É assim, não vou falar nada não, porque quando vier para mim vai vir do mesmo jeito. Né? Então, às vezes, é até o medo de ser cobrado dessa forma. Né? E muita gente se desestrutura mesmo. A história da gestora de de times criativos já passou por essas experiências. De chegar lá e dizer, oh, não vai dar, não tenho como aceitar isso aqui. Ai, porque não bateu, eu não me conectei. Eu vou dizer, olha, eu respeito a sua conexão, né? Entendo o que é que você precisa para se conectar. Ah, não sei, eu digo, então, é uma decisão que não cabe à empresa, cabe a você. Será que você vai continuar se conectando aqui dentro? Né? E realmente essa pessoa saiu e passou a ser um prestador de serviço. Mas ela não tinha a consciência. A consciência. Então, assim, são N fatores, mas tentando ser sintética na resposta, é sobre isso. Assim, é algo que é cultural mesmo, né? Tanto daquilo que você exige, daquilo que você entrega, daquilo que você aceita. Eu tinha vergonha, né? E a mentalidade do jeitinho, eu vou botar menos fio aqui nessa overlock, porque eu vou economizar 10 centavos ao longo do dia. Mas eu economizo 10 centavos ao longo do dia, 50 centavos na semana, aí vai dar, né? R$ 2 por mês, que dá tantos reais por ano. Às vezes é uma economia de palito, sabe? Assim, e engole aquele ditado, né? Que é um ditado popular, que engole um boi e se engasga com um mosquito, né? É o que muitas vezes acontece. Mais alguém, gente? Alguma consideração, uma pergunta? Eu sou Elaine, estou de vestido branco, estampado, com um
casaco de crochê colorido. Lindo. Acho que é isso. Eu acabei de chegar de Recife, eu sou cearense, mas estava morando lá e estou retornando. E Bem-vinda de volta. esse evento está sendo super importante para mim, para voltar, né, para sentir que estou aqui de volta. Ainda nesse gancho da qualidade das peças, a gente está vivendo, sim, uma nova era, uma transição de uma nova era da robotização, né? A gente já sabe que a Audace já tem aí uns robôs, já tem um corte mais otimizado ainda, mas a nossa carência é a mão de obra. Vai vir ainda máquinas, já temos máquinas assim muito tecnológicas, mas o problema vai continuar sendo a mão de obra, as costureiras, talvez os cortadores não, porque aí esses processos vão vir para melhorar ainda mais, né? E qual é o caminho para melhorar isso? Vai continuar aceitando essa qualidade e a falta de costureira, esse salário, essa desvalorização do salário do profissional de moda, o que vai acontecer dentro dessa... De milhões. Elaine, você chegou chegando, né, de Recife. Agora eu vou voltar um pouquinho no passado. A Cândida vai relembrar dessa experiência que a gente viveu no ano passado. Era um projeto, não lembro se a Germana estava lá também, mas era um projeto Renda Gera Renda, não é isso? Da Assembleia Legislativa. E eu tive a oportunidade de participar de uma reunião onde vinham uns analistas de projetos do governo federal, né? E era voltado para o artesanato, né? Para essas tipologias, em especial no litoral do nosso estado. E eu me emocionei quando eu estava lá. E eu me emocionei, né? Porque eu achei lindo, né? As rendas de berro, o filé, o labirinto, né? Amandinha. Eu me emocionei porque eu acho que a pessoa mais nova que estava lá tinha 60 anos. Eu vi algo em extinção. Eu vi algo em extinção na minha frente. Só de falar dá um nó na garganta de novo, né? E assim, a conversa, à medida que ia se desenrolando, ela ia ali, né? Não bastou enfiar a faca, ela ia girando, sabe? Até por essa falta de consciência da precificação do produto. Tinha uma senhorinha lá, que eu acho que a aparência dela devia ter os seus 80 anos, ela estava com uma bolsa linda de renda de bilro, né? E eu, muito animada, cheguei, e, ai, quanto é que a senhora cobra uma bolsa dessa? Acho que ela falou, foi R$50, foi? R$50. Eu disse, mas quantas horas a senhora leva para fazer uma bolsa dessa? Ah, minha filha, uns 15 dias. Aí, assim, 15 dias, porque, né, eu tenho que parar para cuidar da casa, 80 anos, parar para cuidar da casa, para fazer comida, dos netos, do não sei quem. Então, vamos dizer que ela trabalhasse ali meio período, né? Eu sei que eu fiz uma conta rápida de cabeça, não desmerecendo os profissionais, né, que eu vou citar agora, mas a hora trabalhada dela era menos da metade da que a hora trabalhada de uma faxineira aqui na capital. E, assim, com um conhecimento único, ancestral, específico, né? E aquilo me deixou em lágrimas, literalmente. E quando eu trago esse exemplo para vocês, assim, a gente está vivendo aqui no nosso país um apagamento de mão de obra, né? Que já existe em outros continentes, né? Em especial no continente europeu, né? Por uma falta de remuneração justa, digna, perspectiva. E eu vou te dizer, só está sobrevivendo porque a gente ainda pegou, né, aqui na faixa dos meus 40 e poucos anos, aquele movimento onde as indústrias tinham um grande parque fabril, com costureiras contratadas em grande quantidade, né? Mas aí depois de 2008, esse arranjo produtivo ele foi se dissolvendo. E aí a gente viu o crescimento do que na época eram facções e que se ressignificaram, por conta, né, do nome, para as oficinas de costura.
E só sobrevive por conta disso, porque ela ainda consegue trabalhar dentro de casa e ela ainda consegue, como aquela senhora de 80 anos, ela no auge dos seus 30 e pouco, 40, se dividir com o cuidado integral da família e da casa e trabalhar ali, muitas vezes, final de semana, de madrugada, porque é uma forma invisibilizada de eu receber o meu produto. Claro que a maioria das empresas, né, empresas sérias, elas já têm parceiros que são parceiros mais profissionalizados. Muitas empresas remanejaram essas máquinas, venderam a preço de custo ou doaram, né, para que essas oficinas parceiras fossem montadas. E assim, eu lembro que uma fala minha, eu peguei no braço do rapaz, né? Disse, olha, você tem que pensar em algo para despertar o interesse dessa juventude, deles entenderem o quanto que é valoroso, valioso e libertador você materializar as coisas através da sua mão, né? Assim, você ter esse domínio de construir algo, né? Mas ainda tem esse estigma de ser operário, de receber pouco, né? Assim, é uma mão de obra que muitas vezes está associada à baixa qualificação, né? Existe um estigma social de assim, tu é o quê? Tu é costureira, né? Assim existe, a gente sabe. Diminuiu, eu tenho sentido que diminuiu de uns anos para cá por conta da raridade da oferta desse tipo de mão de obra, né? Mas você vê às vezes o tamanho das turmas do próprio Senai, né? Assim, que tem gourmetizou como tudo, né? Assim, mas eu vou te dizer, se é para gourmetizar e manter, né? Pelo menos o interesse é válido, né? Assim, eu acho que nesse aspecto é válido. Mas eu também vejo movimentos de uma regularização, de uma remuneração, né? É um sindicato que é atuante, porque o sindicato dos profissionais de moda tem um sindicato do design que luta para ver se coloca todo mundo dentro do mesmo guarda-chuva, né? Mas assim, nós somos muito desunidos, né? Nesse aspecto, né? Assim, é meio cada um por si, Deus por todos nesse aspecto. Dentro desse ambiente da mão de obra, pelo menos existe ali um sindicato, um teto, um piso, mas a gente sabe que merece muito mais, né? Assim, quando eu digo merece muito mais, porque também muitas vezes a gente é impelido a cobrar um valor de um produto que é um valor que está no meu limite da sustentabilidade financeira, que muitas vezes me impede também de remunerar melhor essa equipe que está ali comigo. Mas se você for ver, às vezes a remuneração de um modelista, ela é muito acima do que de uma boa pilotista, do que de uma boa costureira, né? É muito desafiador, né? É muito desafiador porque é um trabalho aí multissetorial, né? Nesse sentido. Agora, o que eu luto, e eu mesmo, assim, como professora, eu falo em sala de aula para os alunos, valorizem, aprendam, né? Assim, enxerguem que é libertador no sentido porque você tem o domínio de construir, de realizar aquilo que você idealiza, né? Não sei se te respondi, né? Bom dia. Bom dia. Me chamo Mariana, eu já tinha feito uma pergunta na palestra anterior. E assim, voltando para a questão do consumo, né, da precificação, do artesanal, porque a gente entra muito também na educação parental, né, que eu fui coordenadora de um projeto da Assembleia, o Move Ceará, e a gente estudou as 14 macro-regiões aqui do Ceará, pegando toda a mão de obra e o setor econômico. E nós temos uma deficiência muito grande nessa questão da educação parental. Isso vai para a costura, vai para pesca, vai para a agropecuária, enfim. Mas a minha pergunta ela falou que nós temos muita demanda e pouco profissional, certo? Principalmente qualificado na parte da costura, na parte da modelagem. Mas como que eu trabalho essa precificação? Você falou, a pessoa demorou 15 dias para fazer uma bolsa e botou R$50. Sim. Mas com o advento também da Shopee, da Shein, Shopee nem tanto, mas a Shein, onde você compra coisas a preços que, assim, eu tenho uma empresa pequena de moda surfwear e eu que faço tudo. E eu fico lutando com... Literalmente contra a maré, né? Contra a maré. E o nome é Maré, pois é. Olha aí. Então, assim, o nome da minha marca é Maré, Maré Surfwear. Então, assim, eu fico lutando exatamente contra isso. Né? Mas você vai botar
qualidades nos produtos e tal, mas a Shein, ela bate, porque nós temos um público no Brasil que não tem, a maioria não tem grande teor, não tem uma condição financeira tão boa. Então, o que é que eu faço? Eu realmente tenho que diminuir meu preço para poder vender, crescer no mercado e ganhar, como eu tenho um amigo meu que ganha R$ 2 por peça. Jesus. Tá entendendo? Ele não ganha, né? Ele não ganha, ele ganha na quantidade, né? Nem na quantidade ele ganha. Então, assim, como fazer essa Desculpa. precificação? Como trabalhar dessa forma, né? Lutando contra plataformas que estão praticamente escravizando pessoas para trabalhar e botando um preço irrelevante a pagar. Assim, primeiro, nem tem como se comparar o custo de produzir China, Indonésia, né, Bangladesh, com o custo Brasil. Não tem. Né? Não estou querendo levantar bandeira política nenhuma. Não tem. Né? Assim, vou trazer um exemplo. Na China, eu tenho um Ministério dos Têxteis. Na Índia também, eu tenho um Ministério dos Têxteis. Eu tenho estradas que são construídas pensando em escoar essa produção têxtil. Então, aí é aquela história, a gente é muito desenvolvido em muitos aspectos, né? Mas é uma política socioeconômica voltada para a área. Né? Assim, não é só sobre tarifa, não é só sobre a produção de matéria-prima, polo produtivo, arranjo industrial, é muito além. Né? Um exemplo básico da precificação. Tá? Vou falar da precificação, porque achei um capítulo à parte, aí vou deixar para encerrar. A sua pergunta. Primeiro, você tem que começar de trás para frente. Quanto que você precisa, de fato, faturar para lucrar, ter o seu capital de giro, né? E aí você vai destrinchando aquilo ali, né? Então, o teu preço ele tem que começar da tua sustentabilidade financeira. E não é uma sustentabilidade financeira em ganhar R$2 na peça, não. Né? É assim, quanto que eu preciso faturar? Porque faturamento não quer dizer lucro, né? Mas no teu faturamento, tu tem que ter o teu lucro ali dentro, tem que ter o teu custo fixo, né? Tem que ter o teu capital ali, a reserva para o capital de giro. É algo que muitas vezes a gente não é preparado para isso. O empreendedor ele não é preparado para isso. Né? Tem o Empretec da vida, né? A internet também tem muita coisa, tem exemplos de plano de negócio, que muitas vezes, né, as pessoas às vezes só têm conhecimento depois que já empreenderam, né? Mas nunca é tarde. E um plano de negócio é algo vivo também, que a própria amarela pode mudar, né? Usando, inclusive, né, o exemplo da sua marca. Então, eu fiz o cálculo assim, se fosse para ela ganhar tantos salários, né? E aí fui destrinchando e vi que ela ia ganhar menos do que uma faxineira. Então, acho que pode ser um exercício que você inicia já fazendo sobre o seu preço. E não tem como se comparar com a Shein. E, às vezes, tem coisas que vêm bacana da Shein. Né? Tem, sim, essa incógnita de como que isso é feito. Em uma das empresas que eu trabalhei, ela passou durante muito tempo, quando era vantagem pela a taxa, né, ali de câmbio, importando produtos da China, de Bangladesh, da Índia, e eu era responsável por uma parte dessas negociações, desse desenvolvimento. Né? É outra mentalidade também de produção. Quando eu digo que é outra mentalidade de produção, a China, por exemplo, a única época que a China para é no Ano Novo Chinês, que é ali em meados de fevereiro. Não tem feriado, praticamente não tem final de semana. É aquela coisa assim, direto. E você tem que ser extremamente literal no teu direcionamento, a tua ficha técnica. Tu tem que passar todas as informações. Todos os detalhes, tamanho do ponto, a cor da linha, quantos pontos por centímetro, qual é a distância que tem que ser da bainha, tudo que você puder imaginar. Então, assim, trazendo um exemplo de China, eles são altamente focados nessa performance. Né? Então, assim, e aí, cada milicentavo, eles estão pensando onde é que eles vão ganhar. Né? Eu tenho um propósito de vida, né, Raquel? Não julgo, porque compactou da sua percepção também. Eu acho que a Shein, ela oportunizou uma parcela que tem um perfil socioeconômico, né, com recursos mais restritos, a terem acesso a determinados itens e produtos. Né? E está tudo certo, mas eu não compro nada de lá. Né?
Porque, assim, eu prefiro dar, mas eu posso escolher. Eu me coloco numa posição de privilégio. Eu posso escolher, né? A comprar só do local. Eu posso escolher. E esse é um propósito que eu tenho, né? Mesmo que esse local, às vezes, esteja comercializando alguma coisa, mas eu estou comprando de uma marca local. Esse é um propósito de vida. E eu não compro nada falsificado, nem contratipo. O meu é sem marca, se eu não puder pagar a marca, né? Agora, e na minha vida, eu posso te dizer, na minha vida, foi algo que desde cedo, antes de eu entrar na moda, eu tinha esse pensamento, né? E às vezes é sobre comunicar quais são os seus diferenciais, né? Tem gente que vai pagar? Tem. É a maioria? Não, né? A gente tem que ser realista nesse sentido, né? Assim, nosso país, como você falou, é um país onde a maioria das pessoas não tem esse poder aquisitivo para pagar um pouco mais, né? É sobre enxergar esse hipernicho, né? Dentro de um surfwear. Assim, você quer vender para Praia do Futuro, para o Titanzinho, quer vender para fora, para a Praia de Iracema, enfim, é entender essa tua buyer persona, né? E se comunicar com ela, porque para você, para a sua sustentabilidade, o seu propósito de marca, pelo que você falou, você não quer se nivelar pela Shein, né? Você não quer. Você quer fazer o seu produto bem feito, com a sua alma cearense, a sua identidade de um produto autoral, né? De uma indústria local, e que as pessoas valorizem isso. Mas é como se você tivesse que educar o mercado, educar o teu consumidor. E não vai atender a todo mundo, né? Então, assim, às vezes você tem que mexer até no design do produto, nessa precificação, no teu canal de venda, na tua comunicação, para que atinja o que de fato é teu propósito enquanto marca. Te respondi? Raquel, muito, muito obrigada. Você sempre alimenta assim, a nossa mente, o nosso conhecimento. Acho que já é a terceira palestra que eu assisto sua dentro da Alinhavando, sempre com conteúdo enriquecedor, sempre diferente, sempre atual. Parabéns, sucesso. Obrigada. Obrigada, gente. Foi uma alegria estar aqui. Obrigada.